a violência contra mulheres e meninas em Cabo Delgado, no mundo, é uma emergência silenciosa, que exige ação coletiva. O Acnur está liderando respostas integradas para apoiar sobreviventes com proteção, empoderamento, justiça, enquanto trabalha para prevenir a violência. Cada história de cada uma dessas mulheres, como a Rose, a Tausi, a Josefina e, infelizmente, tantas outras, ela não reflete apenas a dor, mas também a resiliência e a força das mulheres para reconstruir suas vidas e também a comunidade. Recentemente eu conheci, por exemplo, a Rose, e é uma mulher que está em Moeda, fugiu de Mocimbo da Praia com nada, sem nada no bolso, sem nada a carregar, somente com seus filhos, saiu por meio das matas, infelizmente encontrou com a violência também no caminho, e quando conseguiu em Moeda, então buscar o seu refúgio, buscar se reconstruir, recebeu apoio, recebeu oportunidade, e hoje vive com o seu pequeno negócio, com o sonho de poder integrar e dar um futuro para os seus filhos. Então, é muito importante trazer esse tema, e não é à toa que nós recentemente encerramos a campanha dos 16 dias de ativismo, que é uma campanha global que busca trazer mais atenção sobre a resposta que é realmente necessária para as mulheres que são vítimas, infelizmente, de violência ao redor do mundo. Isadora, todos os anos fala-se de violência baseada no gênero, fala-se de violência doméstica, fala-se de violência contra as mulheres. Este é um tema que é destaque, principalmente nesses dias, mas os casos não param. Ainda temos histórias como esses nomes que a Isadora aqui mencionou. Na sua opinião, o que está por detrás desta violência baseada no gênero? Olha, nós podemos falar de várias coisas quando falamos do que está por trás, né? Porque justamente a violência baseada em gênero traz o elemento principal, central, a própria identidade dessas sobreviventes. Então, nós, das Nações Unidas, não gostamos de falar em vítimas, mas gostamos de falar em sobreviventes, porque queremos empoderar essas mulheres, essas meninas, para além desse infeliz acontecimento. Até porque, segundo os dados, como muito bem você disse, das Nações Unidas, uma em cada três mulheres vai sofrer violência física ou sexual durante algum momento da sua vida. Então, nós estamos falando de uma situação que é bastante séria, e num contexto de deslocamento forçado, como é o que a gente observa aqui em Cabo Delgado, nós sabemos que esses números ainda são ainda mais graves. Então, por isso da necessidade de se trazer esse tema. Falamos de vários percentuais, de vários acompanhamentos, sejam eles, por exemplo, de que 98% dos perpetradores são homens, de que a grande maioria dos casos de violência ainda continuam sendo de pessoas que as mulheres conhecem dentro do próprio seio familiar, seja então parceiro íntimo ou mesmo membros da família próxima. Então, são temas bastante sérios e que realmente precisam ser discutidos, e cada oportunidade que a gente possa falar que basta, chega a violência, acredito que seja uma oportunidade válida, porque nós estamos falando sobre vidas e sobre a necessidade de viver para além desse trauma, de empoderar essas mulheres e de todo o trabalho que está por trás disso. Então, por isso que o Acnur também trabalha como essa agenda no empoderamento dessas mulheres, na capacitação delas, seja para que elas saibam ler, saibam escrever, desenvolvam seus pequenos negócios, para aquelas que necessitam de apoio psicossocial, apoio de caso, referenciamento para a saúde. Então, são várias áreas de atuação que nós trabalhamos dentro de um contexto como é o de Cabo Delgado. E é importante essa questão quando a Isadora fala dos números, quando diz a cada 3 mulheres, porque e outro fato é que a violência muitas das vezes vem de pessoas muito próximas, pessoas que vivem com as mulheres, fala-se de familiares, fala-se de vizinhos, e muitas das vezes
pelas reportagens que eu mesmo já fiz, pelas reportagens que eu já vi, o denominador comum das vítimas é que ninguém acreditava em mim, as pessoas achavam que eu estivesse a exagerar, as pessoas achavam que eu estivesse a mentir, coisas de gênero. Quais são os desafios que vocês enfrentam quando estão a implementar essas iniciativas, quando estão a ajudar as mulheres a superar esses casos de violência baseada no gênero? Quais são os principais desafios que vocês encontram no campo? Os desafios, eles infelizmente continuam a ser os mesmos, eu diria, que seja a falta de confiança para que as mulheres venham a reportar, como muito bem você disse, existe um medo, existe ainda muito estigma, o que isso vai representar. No caso mesmo da Rose, que eu comentei que conheci em Moeda, a Rose conta uma história de que ela então foge do conflito, pega seus filhos, vai ao meio da mata e acaba por ser vítima de violência no meio do caminho, no meio da fuga. E não bastasse esse episódio, quando a Rose chega, consegue reunir sua família, um episódio bastante já traumático, o parceiro dela, o marido desses 6 filhos, não a aceita. Então, o simples fato dela ter sido vítima faz com que ela tenha que sofrer um estigma, né, frente à sociedade, frente a esse marido, então, e perpetua um ciclo de violência, o que é bastante sério, porque num contexto que não seja de conflito, isso já existe, mas num contexto de conflito, num contexto de deslocamento forçado, essas mulheres estão ainda mais vulneráveis. Então, daí a importância de realmente estarmos presentes, de tentarmos dar esse apoio, tentarmos, através dos serviços que nós prestamos, então até mesmo de acompanhamento dessas mulheres, para que elas se sintam mais prontas a denunciarem, a buscarem apoio, porque enquanto elas se mantiverem em silêncio, infelizmente, pouco se pode fazer. Então, realmente, nós precisamos construir essas redes de mulheres que apoiam mulheres. Então, temos também muitas voluntárias nas comunidades, porque nós acreditamos nesse sistema de espaços seguros, realmente na oportunização de espaços onde as mulheres possam falar o que realmente aconteceu com elas, possam compartilhar, possam buscar ajuda, e dessa maneira nós podemos, então, estar mais presentes, ser parte dessa solução que é tão necessária. Isadora, o país vive um momento de vários desafios. Neste momento, não só o conflito em Cabo Delgado, que veio de alguma forma a piorar essa situação de violência baseada no gênero, como a Isadora aqui bem explicou, deu exemplos práticos. O país também está a atravessar um momento de protestos. Isso, de alguma forma, tem interferido no vosso trabalho? Em meio às ondas de protesto e violência no país, é realmente importante lembrar que Cabo Delgado já sofre mais de 7 anos de um conflito que forçou mais de 1 milhão de pessoas a deixarem suas casas. E nesse cenário, onde mulheres como a Rose, elas são a regra e não a exceção, é realmente importante que nós estejamos confiantes na necessidade de paz, na necessidade de realmente conciliação, porque se não houver um momento de maior estabilidade, é ainda mais difícil para mulheres como essas conseguirem ter uma vida digna, conseguirem ter o alívio, o suporte que elas precisam. Então, nós seguimos trabalhando, de nenhum modo isso vem atrapalhar as nossas atividades, porque somos organizações, assim, o Acnur, as Nações Unidas, que trabalham em emergência, que trabalham em resposta humanitária. Então, seguimos trabalhando e confiantes da necessidade de que o trabalho continue e da necessidade também da resolução pacífica para que possa haver mais estabilidade e uma oportunidade de reconstrução para essas mulheres que tanto necessitam. E nos vossos relatórios vocês têm números, esses números, no final das contas, representam vidas que são impactadas, representam mulheres que têm os sorrisos recuperados, como a Rose, que a Isadora deu exemplo. Faço uma pergunta mais pessoal para si, Isadora. A cada número que vocês acrescentam no vosso relatório, a cada pessoa que vocês têm como testemunho, a Isadora partilhou um relatório, que tinha um comunicado de imprensa, que tínhamos lá algumas pessoas a darem depoimentos. A cada depoimento que lê, qual é a sensação para si? Qual é o que é que lhe vem em mente quando
tem esses números, quando tem esses depoimentos? É uma pergunta já mais para a Isadora, como mulher, como alguém que trabalha no campo, vê de perto esses desafios. Sem dúvida, Sérgio. Eu acho que como mulher, como uma pessoa, isso já seria bastante forte, né? Mas como mulher, isso é ainda mais sério, ainda mais pessoal. Eu acho que é impossível para qualquer pessoa que escute esses relatos, que converse com essas mulheres, que não veja alguém, que não se veja nesses relatos e de alguma maneira isso se torne algo pessoal, algo que precisa ser resolvido. E é por isso que nós, mulheres, mas nós também queremos que os homens se sintam tocados por essas pautas, porque não vai haver fim da violência baseada em gênero, da violência contra meninas, mulheres, se os homens também não estiverem parte dessa luta. Então, é realmente um basta. Chega, acho que recentemente até tive a oportunidade de falar sobre a campanha com a minha família e foi muito interessante porque a minha mãe falou, quando que nós vamos parar de falar sobre esse tema da violência com a mulher? Num tom realmente de estar cansada, de por anos, uma mulher que já também viu tanto dessa violência no Brasil, no mundo. Então, eu acho que realmente, como pessoa, como mulher, mas espero que, como um todo, as pessoas possam se conectar com as histórias dessas mulheres, para que elas também se tornem ativistas contra a violência, que elas também vejam alguma situação e falem, basta a violência, porque começa assim, começa no individual, começa nas Exatamente. pequenas coisas. Então é Muito, isso. muito obrigado, Isadora, pela sua participação. Obrigado por partilhar essa sua experiência, por partilhar essas histórias, como da Rose e de várias outras mulheres que passaram por esse episódio. Obrigado pela sua participação. Espero voltar a conversar com a Isadora sobre este tópico que é muito atual e é muito importante na nossa sociedade. Obrigado, boa continuação, Isadora. Obrigada, tchau, tchau.